Depois dos ataques contra Tarcísio de Freitas, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro elogia a visita do governador a Jair Bolsonaro na prisão. Girando a nossa reportagem, Misael Mainete chegando agora. O que é que declarou o filho do ex-presidente depois dessa visita? Bem-vindo, Misael. Boa noite para você. Ficou satisfeito em ver Tarcísio de Freitas... Ficou satisfeito em ver Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, visitando o pai na prisão em Brasília. Tiago, muito boa noite a você, para quem acompanha o jornal Jovem Pan. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele que é do PL, ele manifestou nas redes sociais esse agradecimento ao governador de São Paulo e, de acordo com ele, esse encontro que foi realizado ontem na Papudinha foi um gesto importante de apoio em um momento especialmente complicado para Jair Bolsonaro. Foi o que escreveu Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Ele também falou que o ato faz muito bem a seu pai e que fortalece os vínculos entre aliados, dando mais energia para seguir com esperança por dias melhores. Eduardo Bolsonaro também celebrou a presença do seu irmão, Carlos Bolsonaro, ao lado de Tarcísio no encontro, afirmando que iniciativas assim reforçam relações, constroem pontes e reafirmam compromissos com o futuro do Brasil. Esse encontro marca a primeira aparição pública entre Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Havia uma visita anterior agendada no dia 22 de janeiro, mas foi cancelada por motivos de agenda do governador. Após o encontro, Tarcísio voltou a afirmar que ele pretende fazer o trabalho aqui em São Paulo se for reeleito para governador. Tiago? Agora, Misael, a Polícia Federal abriu um processo administrativo contra Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas. Mas, efetivamente, o que aconteceu é um cargo que ele tem de escrivão, é isso? Isso foi divulgado hoje pela Corregedoria da Polícia Federal, esse processo administrativo envolvendo Eduardo Bolsonaro, ele que é do PL de São Paulo, por ter se ausentado do serviço e ele não se justificou, então gerou todo esse processo administrativo. A investigação foi aberta para apurar essas faltas consideradas injustificadas e isso pode resultar na perda de cargo que ele ocupa como escrivão da corporação em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Então esse processo administrativo pode resultar nessa perda desse cargo. O procedimento administrativo foi iniciado depois que Eduardo Bolsonaro, o mandato dele foi cassado em 18 de dezembro do ano passado, ficou mais de 30 dias consecutivos afastado da função e ali ele não apresentou nenhuma justificativa formal, dando início a esse processo administrativo. Esse tipo de ausência prolongada pode ser interpretada como abandono do posto de trabalho, de acordo com a legislação que pauta servidores públicos. Após a perda do mandato na Câmara dos Deputados, a Polícia Federal publicou no Diário Oficial da União um ato determinando que o Estado, ou melhor, determinando que Eduardo retornasse imediatamente ao cargo de escrivão, função que ele exercia antes de assumir o mandato parlamentar. A portaria estabeleceu que a ausência sem motivo pode acarretar providências administrativas e disciplinares cabíveis. Se as faltas forem confirmadas como injustificadas pela comissão responsável, o processo poderá culminar na demissão dele do quadro da Polícia Federal. Então tem duas situações aqui. Eduardo Bolsonaro já perdeu o mandato dele, como deputado federal e agora ele corre o risco, por esse processo administrativo, de perder também esse cargo de escrivão na Polícia Federal por conta de toda essa situação. A gente segue acompanhando. Sem dúvida. A Misael Mainete volta daqui a pouco para falar sobre o carnaval aqui de São Paulo. Deixa eu gerar os nossos comentaristas. Daqui a pouco eu vou ouvir o lado político com a Dora, mas eu pergunto para o Kobayashi sobre essa possibilidade dele perder esse cargo, e é o que tudo indica, ele não vai voltar tão cedo ao Brasil. Como que é esse processo, hein, Kobayashi? É natural, Tiago. Ele tinha uma carreira policial na Polícia Federal, Diferentemente dos militares que, quando ganham uma eleição e assumem um cargo, são diplomados, vão automaticamente para a reserva, ou seja, se aposentam e depois que acaba o mandato, eles não têm como mais voltar para o serviço ativo no serviço militar, seja nas Forças Armadas ou na Polícia. Quem é da Polícia Federal, ou da Polícia Civil, ou Polícia Científica, quando acaba o mandato
ele tem que voltar para as atividades. No caso do Eduardo Bolsonaro, acabou o mandato por faltas também. E acabando o mandato, ele tem que voltar para o seu serviço na Polícia Federal. Então, quando ele é chamado a voltar ao serviço e não volta, ele começa a faltar e aí se abre um processo administrativo. Não tem nada de perseguição, não tem nada de anormal, isso é muito comum, inclusive, que a pessoa deva voltar ao serviço. Eu não sei se o Eduardo Bolsonaro pediu, aparentemente não, uma licença sem vencimentos. Seria a única alternativa dele continuar nos Estados Unidos e segurando ainda o cargo por 1 ou 2 anos. Mas aparentemente não fez isso e muito provavelmente ele vai ser, de fato, demitido da Polícia Federal, perdendo seu cargo por faltas. Dora, queria te perguntar sobre a relação da família Bolsonaro com o governador Tarcísio. Inclusive, ontem, na visita ao ex-presidente, a imprensa registrou um abraço que ele deu em Carlos Bolsonaro e agora Eduardo Bolsonaro fazendo elogios ao governador. Com o governador recuando e dizendo que vai ser candidato à reeleição. Tá tudo bem? Aparentemente até o próximo lance. É por isso que o Kassab fala em subserviência, porque foi o que aconteceu. Na semana passada, quando o governador havia se recusado a obedecer às ordens do Flávio Bolsonaro, que disse que a conversa ia ser assim ou assado, ele tinha exibido uma certa noção da importância do que é ser governador de São Paulo. Mas agora, quando ele, principalmente com essa reação, esse é o ponto que eu acho que o governador deveria ter passado ao largo. Ele vestiu a carapuça da submissão. Isso é que provoca um dano de imagem, um arranhão na autoridade do governador. Ele está assim, quando ficam os filhos... Ontem, o Carlos Bolsonaro estava aqui, o governador dando entrevista, aquele Carlos Bolsonaro aqui, vigiando, como quem vigiasse. E aí vai o outro filho e diz, ai, que bom, estou contente, como se o governador de São Paulo precisasse de aprovação de quem quer que seja, desse rapaz que agora, depois de perder o mandato por faltas, está se arriscando a perder o cargo também por faltas, sem dar a menor satisfação. Em março, gente, vai fazer 1 ano que ele está fora. Fazendo o quê? Coisa nenhuma, andando para lá e para cá e fazendo ações políticas sem nenhum tipo de efeito prático, né? Então, acho que quando o governador aceita que precisa ou que seja elogiado, receba o ok desses meninos, ele realmente está sendo subserviente.